Se o leitor se interiorizar e observar sua construção de pensamentos, terá consciência do fluxo vital da energia psíquica, pois verificará que, diariamente, são produzidas milhares de construções psicodinâmicas em sua mente. Ideias anceptoriais, recordações, análise, prazeres, angústias, ansiedades, desejos. Essas construções psicodinâmicas, ao contrário do que na ciência e na coloquialidade tem se pensado até hoje, nem sempre são autorizadas e determinadas logicamente e conscientemente pelo eu. O eu, como disse, não é um termo vago conceitualmente, mas se refere à construção de si mesmo, à consciência do que existimos e que pensamos e nos emocionamos, e de que podemos administrar a inteligência. O eu, o self, por incrível que pareça, além de normalmente ter pouca consciência da complexidade dos processos de construção dos pensamentos, não é o grande líder dos mesmos. Pelo contrário, muitas ideias, resgates de experiências passadas, fantasias, escapam ao seu controle. Muitos psicólogos, sociólogos, filósofos e cientistas podem ficar chocados com essa afirmação. E por que não conhecer os processos de construção dos pensamentos? Podem considerá-la uma heresia científica, pois acreditam que o controle do eu, em inglês self-control, é o único responsável pelos processos de construção dos pensamentos. Porém, como temos visto, possuímos o fenômeno da autochecagem, a âncora da memória e o fenômeno do alto fluxo, produzindo continuamente cadeias de pensamentos. Eles produzem continuamente a maior fonte de entendimento humano. Reescrevam a memória e, consequentemente, alargam os horizontes do próprio eu. Tenho a convicção teórica de que, cientificamente, é improcedente considerar que a vontade consciente do homem é o único centro produtor do mundo das ideias. Na realidade, os processos de construção dos pensamentos são multifocais. Eles são gerados através do fluxo vital de dezenas de variáveis, das quais o eu é apenas uma. Embora ela devesse ser a variável ou fenômeno no que tomasse a liderança, ainda que parcial, dos processos de construção do pensamento. Na mente, há 5 grandes etapas da interpretação, que se processam em frações de segundos, das quais as 3 primeiras são inconscientes. O eu é formado na 5ª etapa, da interpretação, quando já foi desencadeada toda uma rica construção de pensamentos nas etapas anteriores. Por isso, o homem, que é um grande líder do mundo extrapsíquico, tem grande dificuldade em liderar seu próprio mundo intrapsíquico. Todos sabemos que não é fácil controlar os pensamentos e as emoções, construídos no palco de nossa mente. Quantos pensamentos de cadeias simples ou complexas produzimos ontem? Talvez milhares. Mas quantos pensamentos nós decidimos logicamente produzir? Talvez dezenas ou centenas. Fiz essa pergunta a muitas pessoas, inclusive a psicólogos, cientistas, e as respostas foram sempre parecidas. Todos disseram que produzem inúmeros pensamentos diariamente e que as pessoas, uns poucos, foram determinados lógica e conscientemente. Quando corresponde a essa pergunta,
não percebem a seriedade científica da afirmação de que o controle do eu sobre o processo de construção do pensamento é parcial. Só quando o eu é gerado na quinta etapa é que ele retroativamente pode exercer um gerenciamento de construção de pensamento e torna-se agente controlador dos pensamentos e das emoções. Se fosse procedente cientificamente que o eu é o único organizador, o líder absoluto dos processos da inteligência, só vivenciaríamos as ideias, as emoções produzidas por ele, o que talvez não fosse nem 10% das ideias e emoções produzidas pelos fenômenos inconscientes que leem a memória. Nesse caso, a vida humana seria um tédio contínuo, uma solidão insuportável, um vazio existencial angustiante, pois não teríamos uma riquíssima constitutividade de ideias, pensamentos antecipatórios, pensamentos existenciais, recordações, fantasias, produzidos pelos demais fenômenos e que são capazes de estender, entreter o homem como provocar-lhe clandestinamente uma rica experiência de prazer, expectatividade, inspiração, busca, ansiedade em toda sua trajetória existencial. Pode ser uma melodia solo, ou cantada por várias pessoas, ou tocada por vários instrumentos, na mesma altura, separados por uma oitava ou mais oitavas. Contanto que seja melodia única, ao segundo tipo, no qual se mesclam e interpretam várias melodias simultâneas, dá-se o nome de polifonia, muitos sons. Existe nesse caso uma melodia principal, seguida de várias outras secundárias, executadas ao longo do tempo e que, em termos harmônicos, se combinam. O terceiro tipo, a homofonia, ou sons iguais, numa tradução muito literal e distante no que significa a verdade, o termo é aquele na qual uma melodia principal é acompanhada por blocos sonoros ou acordes. Seria como uma canção pontuada ao violão por acordes blão, 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 sem interferência de outras melodias à melodia principal. Cada teórico, a fim de melhorar e explicar a textura musical, cuida em expor as discussões sobre esse tema sob o ponto de vista histórico, a partir da monofonia, seguindo-lhe a polifonia para finalmente tratar da homofonia. Adotam a exposição das texturas musicais na sequência histórica. Já Copland as adota seguindo o grau de complexidade, da mais singela à monofonia, a mais complexa à polifonia. Passando antes pela homofonia, adotarei o sentido de explanação proposto por esse autor. Acho mais proveitoso para a compreensão do leitor, possui pari passu com a dificuldade técnica de compreensão dessas texturas. Uma canção ou solo de flauta desacompanhado é uma melodia tratada monoficamente, a mesma canção cantada por um coro em uníssono ou executada por várias flautas, violino, clarinetes ou outros instrumentos em uníssono também é monofônica. Quando cantamos uma canção sem acompanhamento, seja ela de qualquer tipo, estamos entoando música monofônica. É assim também como uma cantiga infantil folclórica.
uma canção popular ou mesmo uma área de ópera não acompanhada, cantada solo ou em uníssono por várias pessoas. Se extrairmos a melodia chamada Coro dos Ferreiros da ópera 2 Trovatore de Verdi, ou a melodia chamada Coro das Ciganas, Nós somos Cingalale, Nós somos ciganinhas, do segundo ato de La Traviata, estaremos cantando apenas uma melodia, ou seja, eis a monofonia. A música grega antiga era monofônica e na era cristã os coros gregorianos aparecem como os primeiros registros da música monofônica religiosa. A música dos índios chavantes é monofônica. Como monofônica, a música oriental mesmo acompanhada de percussão, a música monofônica não foi privilégio do passado e ainda é produzida muitas músicas nessa textura. Desde quando controlamos uma canção qualquer ou em algum lugar, alguém toca uma flauta ou um saxofone, ela é executada com mais frequência do que imaginamos, pois é de mais fácil audição por ter uma única melodia a ser ouvida. Muitas obras foram produzidas monofonicamente por suítes a violoncelo Senzo Basso PWV 1007 e a 1012, suítes para violoncelo de Johann Sebastian Bach, a descrição da sonata em Ré maior para violoncelo de Carl Philipp Emanuel Bach, a partir da sonata para flauta e cravo em Dó maior, de seu pai, Johann, com seu impressionante primeiro allegro, executado prestíssimo, movimento de puro virtuosismo, ainda nas obras solo, grandiosa ao seu solo ao violino. Senso básico acompanhado com Bach denominou as sonatas partitas para violino, composto de 3 sonatas de Chiesa e 3 partite. As suítes para violino são um número de 3 sonatas e 3 partituras na ordem. Sonata número 1 em Sol menor, BWV 1001, partitura número 1 em Si menor, BWV 1004, sonata número 3 em Dó maior, BWV e partitura número 3 em Si maior, BWV 1006 para violoncelo. As suítes são a número 1 em Sol maior, BWV 1007, a número 2 em Ré menor, BWV 1008, a número 3 em Dó maior, BWV 1009, número 4 em Mi bemol maior, BWV 1010 e a número 5 em Dó menor, BWV em 1011 e a número 6 em Ré maior, BWV 1012. Os compositores não deixaram de escrever música monofônica, como os 24 caprichos para violino solo, Opus 1, escrito no século XIX. Nessa obra, caso não sejam utilizados acordes, passagens apenas melódicas serão monofônicas. De modo geral, o instrumento que executa uma obra monofônica, a princípio, deve ser melódico, como flauta, clarinete ou oboé, por exemplo. São alguns instrumentos que não produzem acorde, mesmo aqueles de cordas percutidas, dedilhadas ou flexionadas, como o piano, a harpa, o violão. As cordas da orquestra podem ser também considerados instrumentos melódicos, embora sejam instrumentos harmônicos.
piano é um instrumento no qual tanto pode ser feita a música monofônica